Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atma Talks. Vejam só, já chegamos em 20 episódios nessa nova temporada e meu nome é Eduardo Afonso. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar aqui esse espaço de conversas significativas que nem sempre encontramos tempo para fazer no dia a dia, com um convidado muito especial, um amigo já de muitos anos, André Duarte Oliveira. André, muito bem-vindo. Obrigado. André é diretor executivo do Bradesco para todo o ciclo de crédito e André já é um profissional que eu acompanho há mais de 20 anos e a ideia hoje é que a gente possa conversar bastante sobre momentos de liderança, momentos de aprendizagem, transformações num mundo que continuamente está em mudança, nada como falar do nosso papel de liderança. Certo. Então, André, bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. A ideia é que a gente possa levar para quem nos assiste, a gente tem um público variado, estamos muito felizes, temos uma audiência crescente, o que mostra que as pessoas têm interesse de conhecer história de executivos, profissionais do mercado. Então, bem-vindo. Obrigado, Edu. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo sucesso do Atma Talks. Eu acabei de comentar com você que a gente já viu algumas partes, alguns episódios. É bem interessante. Para mim é uma honra aqui estar com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Trabalhamos juntos em vários contextos diferentes e eu acho que vai ser um papo muito legal. Muito bem. Bom, André, acho que assim, para mim sempre tem um lugar meu de curiosidade, ainda que a gente se conheça bem, eu fico curioso às vezes saber como as pessoas chegam até onde chegam, né? Nos seus lugares, nas suas posições, né? Steve Jobs dizia que a vida faz muito sentido quando a gente olha para trás, né? Então, nem sempre as carreiras são planejadas, mas queria começar te perguntando como foi a sua escolha inicial, profissional ali, faculdade, o que estudar, como é que começou o pequeno André ali, o jovem André, adolescente, nessa busca por encontrar o mundo adulto, o mundo do trabalho? Legal, Edu. Às vezes é o que você falou no começo, a gente não tem espaço, às vezes, para fazer esse tipo de conversa. A gente faz, às vezes, com a gente mesmo, né? Mas é muito legal começar com esse assunto. Eu vim de uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, é uma cidade de 11 mil habitantes, né? E que aquela vida, 18 anos vivendo ali, né? E aquilo foi construindo, vamos dizer, por causa da história da família que você vai ouvindo, um lugar de que não, você tem que ser engenheiro, porque o seu bisavô foi engenheiro da FEPAS e fez coisas extraordinárias, tem aquelas histórias, e aí você vai meio que colocando um lugar, pô, é aqui, né? Não tem muito espaço hoje em dia, obviamente, nós estamos falando de anos 70, né? É bem diferente em termos de conectividade. Então, numa cidade pequena, você imagina que você vive quase que um micromundo e vai criando. E aí, eu coloquei na cabeça que eu ia ser engenheiro, comecei a estudar bastante e fui bem, né? Fui mostrando aptidão para várias coisas e as coisas foram andando, eu fui estudando. Trabalhei também nesse período. Eu fui menor estagiário do Banco do Brasil, que era uma coisa assim muito... como que eu posso dizer, de um status, Sim. Vamos dizer assim, em cidades do interior de Claro, São Paulo. trabalhar né? no Banco do Brasil, já tive aqui entrevistados, inclusive Formigari, que você conhece bem, também já trabalhou no Banco do Brasil. Exato. Devia ter guardado aquela roupinha azul lá, porque depois teria, uma hora a gente chega nesse assunto, teria sido útil. Mas enfim, tive uma experiência ótima lá, mas resolvi que eu ia estudar mesmo e fui para esse caminho de engenharia, já que eu vou tentar as melhores, né? Então eu entrei na Escola Politécnica aqui em São Paulo e aí fui depositado
de uma cidade de 11 mil para uma de 11 milhões. Pequena mudança. E E você veio nessa época, André, você veio para São Paulo vim para sozinho isso. para estudar. Sim, meus pais me trouxeram, a gente achou um lugar onde tinha uma... Eu tinha um amigo que tinha feito poli, ele tinha amigos que viviam numa república, e ele me apresentou esses amigos, só eles já estavam trabalhando, e aí tipo, eu entrei meio ali como um bicho da república e fiquei ali morando, estudando, entendendo o que que era São Paulo, meio apavorado, meio deslumbrado ao mesmo tempo, e comecei a estudar, fiz o curso de engenharia, tomei aquele banho de água fria, porque numa cidade daquele tamanho, ou numa região como aquela, se você estuda e vai bem, você tem aquela fantasia de que você, nossa, é uma pessoa... Aí você chega na escola politécnica, como todo mundo, inclusive os daqui, do Santa Cruz, toma aquele choque de realidade, que é de propósito, para você entender que o buraco é mais embaixo. Que você é mais uma pessoa e que na tem que fila, estudar muito mais sim, do que você... E que, obviamente, tem um mérito enorme pelo Claro. próprio, né, o sistema de chegar até a escola politécnica, obviamente, é um processo bastante afunilado, né, muito exigente. Claro. Então, assim, com todos os méritos que você teve como estudante para chegar lá, mas eu consigo estimar ou pensar qual é o impacto para um jovem, para um adolescente, realmente chegar num choque cultural, né? O que vem na sua lembrança assim desse período? Obviamente, estudar era o fundamental, mas desse choque de realidades, o que você consegue lembrar? É engraçado, porque você pensa o seguinte, o que se apresenta ali naquele momento é uma situação de coisas muito grandes, coisas muito relevantes, né? Tem a sensação de atingimento, mas tem aquele susto de, nossa, eu mudei completamente de cidade, de tamanho de coisas, de patamar, vamos dizer, de desafios, de sonhos. Mas você, no meu caso, por exemplo, talvez, eu acho que é o caso de muita gente, você tem uma base boa, você vem também com aquela autoconfiança de que, mas já também passei por ali, vamos com calma que vai chegar, né? Tem aquele jeito do interior também, você vai se adaptando. Então, a gente, em um ano, eu estava mais ou menos adaptado. Claro, tinha todas as dificuldades ainda. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que, será que era isso mesmo que eu queria? Porque aí você começa a entrar em matérias mais específicas. Né? Eu me lembro de, no terceiro ano, ter feito um estágio numa empresa de teares, uma empresa industrial, e eu falei, cara, não é isso, não parece que aquilo que eu construí tem a ver. Então, aí você tem que tomar uma decisão. E quem está na escola politécnica, era, pelo menos na minha época, era bem comum, às vezes, o pessoal sair para GV quando via que não era, ou mesmo fazer, que foi o que aconteceu comigo, fazer a faculdade, mas já sabendo em algum momento que eu vou tentar usar isso como uma plataforma para me colocar num lugar diferente. Isso já ficou claro para você, então, enquanto ficou você claro? Estudava? Desculpa te interromper. Ficou claro porque no terceiro ano eu comecei a não querer estudar, deixar coisas para a última hora, né? Eu comecei a jogar xadrez na porra, dirigia a minha libido, vamos dizer assim, o meu foco para outras coisas, e aí eu dei uma parada para pensar, como eu sabia que meus pais estavam se esforçando, mesmo sendo uma faculdade pública, viver em São Paulo, meus pais são professores, eram professores da rede pública, eu falei, não, peraí, eu preciso pensar o que está rolando, né? Não posso simplesmente virar um dinossauro, tem muitos, tinha muitos na Poli na época, e ficar aqui muito tempo, tenho que ver o que vai acontecer. E na hora dessa reflexão eu percebi que eu preferia trabalhar num ambiente de negócios, mais ligado com um trabalho em equipe, mais voltado para serviços do que para alguma coisa mais de produção. Legal. E aí eu falei, mas dá para fazer? Pode, porque vi história de muita gente que tinha feito, dá para eu terminar e aí entrar num programa de trainee, alguma coisa. Então eu fui me direcionando para esse caminho e aí passei aí muito melhor. Imediatamente eu comecei a voltar a ir bem. A performar bem. E você lembra qual foi o primeiro estágio ou trainee, ou por onde você começou depois da carreira? Lembro, sim. Eu fiz um programa de trainee do Banco Nacional
Tá. que naquela época, depois teve toda aquela história, né, de junção com o Unibanco, Sim. aquela história de os bancos que quebraram, Proer e tal. Sim. Mas o fato é que quem estava naquela época tinha vindo o pessoal do Citi para tocar o Nacional, em termos de investimento em pessoas, era um banco considerado muito Sem moderno, dúvida. tinha o Senna. Patrocinava o Senna. Exatamente. Imagina, tinha um Então eu apelo. entrei lá, fiquei muito feliz, em 95, e assim que eu me formei, né? E depois, no final de 95, em novembro, teve aquele caos Sim. e eu me vi como trainee num Porque caos. você entrou no Nacional Programa de trainee. antes, mas antes ainda Nem se dos tinha. movimentos. Foi muito etc. rápido, né? Foi em 4, 5 meses que surgiram aqueles empréstimos, enfim. Aquela história toda que veio à tona e o banco foi comprado às pressas pelo Unibanco com Isso. o financiamento do Proer. Teve até aquelas faixas que o Unibanco colocou na época. Então, eu passei por aquele processo como trainee. Vi os executivos que tinham anos ali investindo seu tempo no Banco Nacional se verem sem chão, porque muitos não tinham. Né? Às vezes você pensa num banco que tem um problema desse, principalmente um banco grande, como era Sim. o caso do Nacional. Muitos executivos estão tocando a vida e estão fazendo coisas extraordinárias, só que você tem uma engenharia financeira que está por trás, às vezes de muitos anos atrás, e que foi a inflação, né, que parou em 94. Sim. E parou a bicicleta de um problema que talvez se resolvesse num ambiente inflacionário, e aí não se resolveu. Não. Então, as pessoas ficaram sem chão. Foi interessante. Sim. Mais uma coisa nova. Sim. E enfim, nos conhecemos depois no Unibanco, podemos falar sobre isso. Sim. Mas, para mim, sempre foi muito claro que o Nacional, entre outras coisas, ele tinha uma cultura. Eu não cheguei a prestar serviço diretamente ao Banco Nacional, mas ficou claro para mim que ele tinha uma cultura relacional muito potente, porque até hoje eu vejo pessoas que eram ex-Banco Nacional que mantêm contato e redes de conversa e apoio. O que você percebia ali, mesmo como trainee, falando já um pouco de aspectos de liderança, de ambiente cultural no qual estava inserido? Eu fiz outros programas de trainee, o processo de seleção, inclusive de empresas multinacionais, como a Unilever e tal, e eu percebi realmente no Nacional, ao falar com os executivos, uma coisa que, vamos dizer, te remeteria muito ao que está acontecendo em alguns lugares hoje. Tínhamos gente muito moderna, que pensava muito à frente, já tinha um contato muito mais informal, apesar de ser banco, para aquele ambiente de bancos daquela época. Então eu fiquei bem entusiasmado, falei, acho que eu escolhi o lugar certo, porque aqui tem uma cultura de liderança, de pessoas diferenciadas. E eu acho que isso se montou porque em 89, vamos dizer, 6 anos antes, tinha-se feito um programa de transformação e tinham-se trazido pessoas do Citi, tinha vindo gente e tinha feito uma convergência de vamos transformar, e aquele que eu estava observando era um resultado de 6, 7 anos de um processo de transformação. Então, eu fiquei muito bem impressionado mesmo. Boa. Se você olha hoje, né? Estamos falando de muitos anos atrás, né? Muitos. Se você olha hoje, ali naquele momento, obviamente você ainda não tinha um cargo de liderança, estava começando a carreira, mas o que você consegue reconhecer hoje, olhando os seus valores como executivo na área financeira, tem algo que você remete ou remonta que já estava presente ali naquele jovem profissional, André, que você percebe ainda nos seus valores hoje? Eu acho que sim, eu não diria nem tanto só desse início, nós falamos aqui sobre um primeiro ano, né? Mas depois teve uma continuidade aí de trabalho no Unibanco, uma mudança talvez de alguns aspectos culturais muito relevantes, outros que levou, né? O DNA do Nacional também entrou um pouco ali no Unibanco e conformou uma nova coisa. Eu acho que eu me lembro muito, tanto do Nacional nesse bem começo, como no Unibanco depois, um pouco mais à frente, eu diria, né? Mais perto dos anos 2002, 2003 ali, eu vi esse ambiente de transformação, esse desejo
de fazer coisas extraordinárias. Assim, Uhum. temos chance de ser algo muito maior do que somos hoje, vamos trilhar esse caminho. Então, esse ambiente de transformação é algo que eu trago assim desde esse começo, sabe? Sim. E eu ia comentar isso porque foi bem ali que eu te conheci, né, em 2003, 2004. E, e eu lembro claramente de que o que mais me atraiu ao te ver como participante dos programas e estar conosco era essa vontade mesmo de evolução contínua, de aprender assim numa velocidade muito rápida, né? E, e eu acho que essa velocidade de aprender também quero pontuar, né? Como, como tem sido para você o aspecto, o que você entrega versus o que você aprende? Porque a gente está falando de um começo aqui de carreira, mas quando eu olho para hoje e te acompanho ainda hoje, vejo você com a mesma vontade e velocidade de aprender, né? Então, que como é para você essa palavra, esse verbo aprender? Eu acho que é um pouco o que você falou, assim, eu tenho essa sensação de não estagnação, assim, de querer continuar tendo coisas novas. Hoje em dia a gente lê muito que existe essa. Tudo é muito novo, mas a verdade é uma continuidade de coisas que já existiam, mas parece que às vezes a gente lê como uma moda nova, e é verdade, tem coisas que são novas, mas tem muito mais coisas que vêm que não são anunciadas, e já tinha naquela época uma vontade muito grande de aprender, tanto que antes até da gente se conhecer, eu fui atrás de um programa no banco para poder fazer MBA lá fora, me Uhum, lancei nesse desafio, que aí foi uma outra onda uhum, de peraí, agora estou num outro lugar ainda, nos Estados Unidos, que eu nunca tinha imaginado morar fora, fazer um curso numa escola top, né, mundial. Aí foi aquela outra, Chicago, outro patamar. E aí eu acho que cada uma dessas fases, elas foram me trazendo certeza de que sempre tem alguma coisa para a gente aprender, né? E acho que uhum. a vida tem a ver com isso, de você estar sempre aprendendo. Não importa o quanto você já tenha tido, é pouco É. perto de tudo que tem, da complexidade que se apresenta a cada momento. Então, se você não tiver aberto, eu acho isso, você vai acabar se limitando, né? Então, Quando a gente fala de liderança, né, e eu vejo que tem um paralelo muito grande com a minha própria história, né? Enfim, você sabe disso, sou engenheiro também tenho um foco em aprendizado que é muito presente. Meu propósito declarado ali, quando eu consegui declarar um propósito de vida para mim, a declaração ficou aprender e compartilhar a verdade criativamente. Então, tudo que, para mim, me conecta com aprender algo ou compartilhar algo que é verdadeiro, me coloca com muita motivação, me coloca muito no propósito mesmo de vida. E eu vejo que isso tem um paralelo com a tua história. Somos ambos da mesma dinâmica de personalidade humana, né? Já vivemos isso em vários momentos. Para quem não conhece, né? Na Atmagenos trabalhamos há muito tempo, já há muitos anos, com uma dinâmica chamada dinâmica de personalidade humana. Eu e o André somos de uma mesma dinâmica que tem por característica esse foco no aprender, no transformar o futuro, né? E essa inquietação em relação ao futuro. Então, vejo isso muito próximo. E aí eu queria pontuar e lembrar, né? Porque você falou desse momento do MBA, te acompanhei também nessa transição aí, na sua ida para Kellogg. Foi que ano que você fui foi? em 2000 Uhum. e fiquei lá até 2002. Tá. Foram 12 dois anos. anos que também, assim como você falou, né, sair de uma cidade de 11 mil para 11 milhões, sair do Brasil para Chicago e para estar num ambiente, né, outro Mundial. idioma, etc., não é só
o idioma, né? Eu entendo que tem um ambiente acadêmico, um ambiente ali do MBA numa outra cultura que também traz desafios, né? Muito. Como que você viveu? Até vou te perguntar o contrário, né? Que não é muito comum, mais do que o que deu certo, como foi maravilhoso. Você lembra de algo que realmente foi assim mais tenso, mais extenuante para você nesses 2 anos Sem dúvida. estando fora? Sem dúvida. Eu fiz um processo de escolha, a gente se apresentava lá, como a gente tinha patrocínio financeiro na época, num programa que vários bancos tinham, o Unibanco tinha o seu programa, e eu entrei nesse programa antes, mas a entrada na escola nada tem a ver, né? Você tem que aplicar, então isso já é tenso, porque é mais um teste, e a gente sabe que é um outro afunilamento, que muita gente não consegue o que quer, tem que se adaptar com o que aparece. Eu queria fazer Kellogg, porque depois que eu entendi as escolas, eu achei que era a escola que tinha uma dinâmica parecida com a que eu queria, e era um processo difícil de entrar, então foi tenso, né? E foi tenso porque o meu inglês não era tão bom, o inglês lido era muito bom, mas eu não tinha uma experiência de conversar, então foi tudo meio, de agosto a dezembro, assim, tudo meio embolado, teve que ser criativo no processo também de preparação para poder conseguir, e aí depois teve a sensação de atingimento, e aí quando chega lá, uma nova, porque você vê gente de altíssimo nível de todos os lugares. Kellogg tem uma coisa legal, porque tem um filtro de trabalho em equipe, que é o que levou a escola para onde ela tem de posição hoje, aí depois várias deram um catch-up e também tem foco nisso, mas esse é o core, vamos dizer, do que Kellogg era. Então, filtra pessoas que são também mais colaborativas, vamos dizer assim. Eu lembro que a McKinsey era uma das maiores contratadoras em Kellogg, porque ela justamente buscava a excelência, mas com uma capacidade de colaboração em time bom. Então, isso facilitou. Mas mesmo assim, você tem muita gente com ego e muita gente boa com ego. Então, você se adaptar nesse mundo traz também uma nova... E imagina, nós estamos falando de 2000 a 2002, aconteceram 2 coisas muito relevantes. Primeiro, que tinha uma bolha do mercado de internet que estava afetando todo o mercado de trabalho, inclusive dos MBAs no mundo, que estourou bem em 2000. E em 2001 você teve um atentado terrorista que mudou também o landscape econômico, social ali nos Estados Unidos de forma muito relevante. Então, passar por esses 2 eventos durante o curso, né, foi também interessante. Muito, muito legal. Quando eu olho para as necessidades de liderança que a gente fala ainda hoje, né, em 2026, colaboração é um tema que você trouxe que é um tema muito delicado, porque muita gente entende colaboração como sendo gerando espaços relacionais de amizade ou de proximidade para que a colaboração aconteça a partir daí. E na minha experiência e naquilo que eu vejo de colaboração efetiva e profissional, ela é uma cadeira inteira de estudo e de aprendizado que mostra que a gente precisa gerar tensões de negócio. Tem um ambiente em que, se eu vou realmente colaborar com alguém, eu também preciso entender que existe uma perda de algo para eu poder colaborar com algo que no todo vai ser melhor. Né? Então, quando eu olho para os times que você já montou e que eu acompanhei ao longo desses anos todos, eu consigo agora te escutando, né, e eu não tinha feito essa conexão com a formação em Kellogg, né, que você prioriza muito esse espaço de colaboração que é competitivo no todo, ou seja, um time competitivo, mas que colabore bastante, né? Então, queria te ouvir como é, ainda hoje, para você e ao longo dessa carreira, se você consegue visualizar
pontos em que você, ao escolher seus times, ou preparar seus times, acelerar reportes diretos, como que é esse aspecto de colaboração nos seus times? Acho que você tocou em pontos importantíssimos, né? Quando você colabora, você faz isso para atingir alguma coisa. Então, antes da colaboração, você precisa ter um plano audacioso, né? Um desafio que mobiliza e que gera essas tensões que vão produzir, né? A busca por uma evolução ali do time. Então, isso precisa existir mesmo, não é uma coisa só de amizade. É claro, você tem fatores conjunturais e culturais conjunturais de lugares, como é o caso de Kellogg, eu acho que é como é o caso do Bradesco também, que valorizam a colaboração e o coletivo é colocado num patamar diferente. Então você, ao estar naquela cultura, ao escolher e ser escolhido, algo foi julgado de que você tem, ou vai ser cobrado se não tiver, desenvolver aquele lado. Então, eu me lembro no Kellogg tinha esse termo no MBA, os misfits, né? Em todas as escolas, porque todas as escolas têm uma característica cultural forte, e o misfit é aquele cara que entra, mas alguma coisa falhou no processo que e não encaixa no que a escola está trazendo. Então, era muito claro quando você tinha esse aspecto, e isso acontece nas culturas que tem esse lado de colaboração. Então, tem fatores conjunturais de você privilegiar o contato, quanto mais rede de contato você tiver, né? Um trabalho que, né, exige também que você construa, naquela linha do Simon Sinek, né, você construa um jogo mais infinito, não um negócio que vai terminar ali. Você sabe que a reputação que você está construindo no contato com as pessoas vai durar, vai perdurar e vai trazer benefícios no verdadeiro de trazer essa colaboração. Então, tem fatores conjunturais e tem fatores que você é julgado antes de entrar na organização, na escola, onde quer que seja, e que vão ver se você tem esse lado, e outras que você, às vezes, entra com algum gap e você também é forçado a andar para aquele... poder. Então, eu acho que tem estruturais seus, com conjunturais, com culturais, e que vão gerando esse espaço. O fato, e isso é verdade, você perguntou lá atrás se tinha alguma coisa que tinha mudado, né? Você perguntou se tinha alguma coisa que tinha mantido, mas tem algo... Sim, eu era muito lá atrás, no começo, uma pessoa com autoconfiança de falar, eu consigo e tal. Agora eu percebo, depois de todos esses anos, que se você não tiver dentro de um time que vai executar, você sozinho não vai fazer nada. Então, toda vez que eu assumo um desafio, ou pelo menos tem sido assim, a minha primeira preocupação é quem vai estar junto para poder fazer com que dinâmica que a gente vai desenvolver, porque eu aprendi que é isso que acaba gerando aquela evolução que depois as pessoas falam, nossa, como que eles conseguiram andar com essa velocidade? Tem a ver com com essa química de colaboração. Eu, obviamente, cada pessoa com que eu converso, etc., tem coisas diferentes que eu admiro. Claro. Então, assim, aparentemente a gente traz, ou eu trago aqui alguns pontos que eu sei que historicamente fazem mais sentido para mim quando eu observo sua carreira, e uma das coisas é ter sido sempre mencionado pelas áreas de recursos humanos como alguém referência na cultura desejada daquela organização. Então, eu já trabalhei com você em 4, talvez, organizações diferentes, e nesses 4 lugares diferentes ou 3 lugares diferentes, sempre surge via profissionais que te acompanham, de RH, espontaneamente um lugar do tipo, nossa, o André é um modelo para a cultura que a gente deseja, que a gente acredita, que tem a ver com esses traços, né, de colaboração, de provocar, subir a barra, mas, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas, né? Então, acho que eu nunca te disse isso, mas trazendo um pouco de bastidores, né? Eu acho que a fofoca do bem deve ser dita também, né? Quando as pessoas falam bem da gente, né? E
mas para mim sempre foi ficando muito claro, porque eu gosto de estudar, até pelo perfil do nosso trabalho como consultores, é importante eu modelar o que eu entendo que em cada profissional funcione melhor ou não, para que ele ou aquela pessoa obtenha os resultados, né? E esse aspecto, assim, é muito relevante dizer que pessoas que já trabalharam com você, sendo reportes diretos ou pares, ou mesmo pessoas que chefiaram você em outros momentos, têm essa lembrança positiva de você ser um cara coletivo, de ter esse nós em primeiro lugar, né? De vamos fazer juntos, vamos modificar o status quo, vamos questionar. Então, nem de longe você é um profissional acomodado ou tímido ou que não confronta, mas eu sinto que o confronto ele vem sempre desse lugar coletivo, né? De que como time você vai conseguir mobilizar aquele desafio, aquela organização. Eu agradeço, né? É uma lisonja. Agora, ele também tem a ver com as escolhas que você faz, porque uma ferramenta ou uma solução não se aplica a todos os casos, né? Eu poderia pensar, obviamente, né, não cabe aqui exemplificar, mas eu poderia pensar numa série de empresas onde talvez eu não fosse esse exemplo, Claro. porque se busca por outro caminho um desenvolvimento, talvez de uma forma mais abrasiva, vamos darwinisticamente ver quem sobrevive. E aí eu acho que tem o lado do autoconhecimento para colaborar, que é, você comentou que a gente passou lá atrás, né, com você, né, e nesses últimos anos com a Atma, em excelentes trabalhos, tanto comigo quanto com o time. E nesses trabalhos eu acho que o time tem procurado também sempre se conhecer, porque para você colaborar você precisa saber que pontos você tem bons, onde que você... Aqui eu acho que é melhor eu seguir do que liderar, porque eu sei que não é o meu principal ponto. Então eu acho que isso é bem importante, porque aí isso faz com que você escolha lugares onde você vai ter esse impacto. Claro, aí com trabalho, né? No final, só o trabalho pode produzir riqueza. Sem dúvida, porque para nós, por exemplo, né, a questão de cultura, né, não existe uma cultura certa, uma cultura errada. Tem aquela cultura que é mais funcional ou não para a estratégia daquela organização, né? Então, claramente, nós atendemos outros clientes que têm uma cultura muito mais voltada no protagonismo individual, na entrega individual, que funcionam de uma forma diferente, né? Por isso que pontuo e concordo com você, você acabou dirigindo também inteligentemente a sua carreira para organizações que também valorizam isso, né? E aí, até nesse sentido, eu acho que antes, já vou dar um spoiler aqui, né? Porque eu quero realmente fazer um gancho daqui a pouco de como o encaixe, né, que eu vejo que está sendo tão positivo nesse momento, né, do seu encaixe, quem é você como profissional, para o momento também do Bradesco e da cultura e o que o banco vem alcançando no mercado. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma volta aqui, porque você foi passando diversas áreas também, diferentes, complementares, mas áreas, enfim, diferentes de modelagem, de risco, crédito, etc. Como que foi esse caminhar por essas áreas diferentes, uma vez que você engatou no mercado financeiro e está nele já desde ali, né? Estamos falando do Banco Nacional, de lá para cá, toda uma carreira no mercado financeiro, mas como foram as áreas que você foi escolhendo ou que foram te escolhendo ao longo do caminho? Quando você tenta ser muito honesto com esse pensamento de como foi, vamos lá, antes da honestidade, às vezes vem a autoconfiança dizendo, eu dirigi, eu decidi, fiz isso de forma inteligente.
tem o outro lado da honestidade, que é assim, tem muita coisa que acontece aleatoriamente, né? Ela tem Uma o fator oportunidade. sorte ou não. E aí as escolhas estão em como você lida com aquilo. Então, coisas que eu escolhi não seguir, né? Poderiam até ter sido boas, porque a gente nunca sabe uma vez que você... Mas que escolhas que eu consegui seguir e que eu fui dirigindo, decidindo mudar para onde fazia diferença para mim, né? E aí, trabalhos que me davam mais prazer, às vezes estava fazendo alguma coisa que eu já fazia há um bom tempo, falava, não preciso mudar, e aí dá aquela inquietação, você vai buscar, aí tem 3, 4 coisas que se apresentam, de repente você para pensar, tenta racionalizar, mas no final tem uma coisa Da da magia. intuição que você fala, eu acho que aqui, e às vezes quando você não se conhece tão bem, a sua intuição te dirige, depois você vai fazendo exercícios, como fizemos nós, mas fiz também com outros instrumentos, não necessariamente só da Atma, e que trouxeram para mim elementos que hoje eu falo, poxa, eu fiz isso porque eu tinha mais prazer em executar esse tipo de atividade, porque eu ia ter um time, às vezes até ganhar menos em algumas situações, mas ia poder desenvolver esse lado que dava mais prazer de executar. E aí essas escolhas, sim, elas vão te dirigindo para um lugar. E aí tem o fator sorte, né? Tem gente tão mais habilitada que eu que talvez não tenha chegado onde eu cheguei, porque às vezes não se apresentam as mesmas oportunidades. Por outro lado, deve ter gente aí muito com achievements muito interessantes também e que teve mais sorte com alguns elementos. Mas o que é importante é você, eu acho que, olhar a história e falar e conseguir contribuições interessantes, né? Poder ter uma conversa como essa, por exemplo, significa que você tem coisas para... Sem dúvida. E aí eu queria, enfim, acho que vale a gente chegar no momento mais atual da sua carreira, que é um momento intermediário, você tem uma vida inteira ainda, né, de carreira pela frente, né? Mas queria checar com você como foi essa chegada numa casa nova, num banco tão relevante, num momento tão importante, inclusive, para o próprio Bradesco, né, nesse momento. Como é que você já está há 6 anos nesse momento? Quase 7. Quase no ciclo aí, numérico do 7. Sim, do setênio. Exato. Eu acho que para falar desse momento, tem que falar de um momento anterior que foi muito relevante, que foi quando eu escolhi trocar uma empresa que eu já estava 17 anos. Desculpa, falei errado, 14 anos, que para mim é muito, parece 17. Sim. E para um projeto que era muito, muito difícil e desafiador, que era um projeto de um banco, na época, com dificuldades, que era o Banco Votorantim e o BV. Eu decidi parar uma carreira no Itaú Unibanco na época e assumir uma oportunidade num banco que muita gente, que eu respeito muito, disse, você vai acabar tendo que cuidar de uma... Né? Mas a gente conseguiu, era um grupo muito forte, ainda é até hoje, tanto o Votorantim quanto o Banco do Brasil, que tem uma participação, e a gente conseguiu executar um trabalho e que trouxe muita maturidade, lidar com o conselho, muito mais perto de uma estratégia, apesar de ser o 5º maior banco, era um banco um pouco com um negócio mais contido, mais parecido com o monoliner de sucesso. A gente conseguiu fazer um turnaround muito, muito interessante. Eu saí de lá em 19 e a construção da vinda para o Bradesco tem a ver com esse projeto, porque eu fui conversando com pessoas que estavam no Bradesco também já sentindo esse momento ao mesmo tempo de sucesso da história do banco e de necessidade de transformação. E aí se apresentou uma oportunidade que, na época, hoje a gente está trazendo muitos executivos de mercado nessa transformação que a gente está nos últimos 2 anos, mas na época que eu vim em 19 era bem restrito, era um banco de carreira fechada, né? E então a minha vinda foi uma oportunidade, eu acho, de se juntar a uma empresa que tem um propósito incrível, uma história incrível, né? Mas com desafios, com uma cultura muito forte, e que naquela época era muito fechada em si, das carreiras fechadas. Então, chegar de fora
Não né? foi exatamente trivial. Não foi. Exigiu um processo muito ativo de reflexão para poder lidar com naturais idiosincrasias que, na minha visão, se apresentavam. Sim. Não se apresentavam naquele momento em quem estava, mas na minha... Então eu tinha que lidar com aquilo, porque se eu chegasse achando que eu ia mudar da água para o vinho tudo, eu ia ser o elemento de mudança, era a receita para não dar certo. Claro. Então... E outra, a cultura sempre ela é muito transparente para quem a vive, né? Então, assim, para nós, vivendo uma determinada cultura, normalmente a gente não consegue checar todos os impactos positivos e negativos dela, né? Mas, como te acompanhei desde ali também no Votorantim e nessa transição para o Bradesco, foi ficando claro para mim o quanto você também foi enxergando e construindo a oportunidade de desenvolver o trabalho que o banco precisava e esperava de você e que também poderia gerar um espaço novo, né? Quando a gente olha hoje, e até acho que tem um ponto que você comentou que acho que você ia citar, né, quando você falou lá atrás do Banco do Brasil, talvez no momento do Banco Votorantim, né? Quando você fez um porque estágio os lá conselheiros atrás. eram do Banco do Brasil. Sim. Então, assim que eu falei que eu tinha sido o menor estagiário, a conversa incrivelmente tomou um rumo melhor. Por isso que eu falei, se eu tivesse... Porque eles têm, muitas vezes, os executivos que têm história lá, é um banco fantástico também, tem um quadrinho com aquela roupa azul enquadrada. Eu falei, se eu tivesse tido esse foresight lá atrás... Mas aí eu lembro que comentamos também que tem uma coincidência muito grande em relação à sua história pessoal e do Bradesco. E Sim. essa também queria, para efeito de curiosidade, quem nos escuta... A pessoa que estava defendendo a minha entrada, obviamente, era uma pessoa diferente um pouco, fazia parte do sucesso da casa, mas pensava um pouco diferente. As pessoas, né? E eu mandei meu currículo como processo da conversa e uma das situações engraçadas foi, não, eu olhei o seu currículo, eu aprendi a fazer o currículo na minha época em Kellogg, como que você faz, qualquer jeito. Ele falou, tá tudo ótimo, só queria que você colocasse, antes de tudo, que você é de Parapuã, que é a cidade natal que eu estou, que é lá na Alta Paulista, e que você veio de lá. Você quer que eu coloque isso como primeira informação no currículo? Tá bom, fiz. E aí, né, depois de bastante tempo, né, o banco, enfim, agora nessa transformação eu fui promovido a diretor executivo, e o banco tem toda uma ritualística quando você é promovido. Então tem uma reunião com o conselho e, né, você faz um discurso. É uma situação muito emocionante. E eu me lembro de falar, né, que a minha cidade foi a cidade da 8ª, porque tem um livro que conta a história do Bradesco, eles vão às vezes renovando edições e tal, e lá cita as 7 primeiras agências, que o banco começou em Marília, e a última é uma cidade limítrofe da minha, então a minha foi a 8ª. Né, a primeira que não está no livro. Então isso tudo, engraçado, fez parte sem a gente ter, sem eu ter tanta consciência, né, desse processo. Ajudou, sem dúvida. Sim, não, as histórias se conectam, né? E quando você olha para frente agora, né, pensando naquilo que você tem como desafios, não só os técnicos, obviamente, os técnicos, eu acho que você, em outros fóruns, fala bastante sobre todos os aspectos de crédito do banco e é o seu papel, né? Aqui o nosso foco realmente é tentar trazer esse recorte, liderança, pessoas, etc. Quando você olha para frente, desse lugar de cultura, de liderança, de inspirar as pessoas do seu time, o que você entende que são os desafios que estão se aproximando aí para você? Eu vejo o meu momento, o momento do meu time e do banco muito especial, assim, de entusiasmo, porque nós passamos por uma
crise, que em parte tem a ver com o Brasil, né? Porque o Bradesco é muito Brasil, e aí nós tivemos situações em que agravaram as situações de crédito, mas temos elementos também que precisavam de evolução cultural e evolução de transformação. E isso que está acontecendo, né, é algo muito entusiasmante. A gente sente, você esteve lá fazendo trabalho com o nosso time recentemente, dá para perceber que as pessoas estão entusiasmadas com este projeto de transformação, e não uma transformação que, sem tirar o mérito, às vezes algumas empresas precisam disso, aquela transformação de que, olha, eu vou enxugar, cortar todos os custos do mundo, claro que isso faz parte, sem dúvida, porque é uma empresa, tem um lucro, mas tem uma conversa, porque isso faz parte, eu acho, do que é o Bradesco, muito filosófica do que a gente é, o que a gente foi e é, vindo do DNA do banco, né? O banco tem a Fundação Bradesco como acionista, e acho que é a maior escola privada do Brasil, Sim. quase 100 mil alunos por ano, não faz muita propaganda, porque tem o lado de querer ser realmente Coerente, com né? o propósito, mas para quem está dentro do banco é um orgulho enorme. E tem outros aspectos, né? O banco foi o primeiro que colocou os gerentes de frente para os clientes, nas agências, os gerentes ficavam lá nos anos 40, Olha. ficavam no backstage. Nossa, eu não lembrava disso. O Amador Aguiar, nosso fundador, foi o primeiro que... Não, os gerentes têm que estar aqui para atender, e foi uma volta mais para a classe média, média baixa. Os bancos na época, em 1940, só tinham escala, os processos muito manuais só vinham escala em atender gente muito mais abastada, né? Então o banco fez essa transformação, e eu acho que esse momento de transformação que a gente está vivendo agora está resgatando isso, não que não existisse, já está, mas potencializando isso para propelir essa transformação. Então, é um lugar de bastante entusiasmo. Especificamente no meu time, eu fiz muitas mudanças logo no momento zero, porque eu vim para o banco para cuidar de CRM e dados, que eram outras áreas que não eram de crédito, né? Eu achei assim, acho que eu fechei o meu ciclo no ciclo de crédito, mas com a transformação, a liderança do banco, o Marcelo veio e falou, olha, você tem essa experiência, eu queria que você fizesse esse papel, e foi com bastante prazer que eu reassumi essa função, só que eu mexi muito no time, mexi não só nas pessoas, mas eu quis fazer questão de construir confiança, você sabe, porque foi por isso que a gente também fez o trabalho, para que se construísse uma dinâmica de trabalho mais ágil no relacionamento do time, no que ele podia produzir, porque é um time, o ciclo de crédito exige muito contato, muita conversa, não é tudo completamente parametrizado. Às vezes você tem que se adaptar de forma ágil mesmo, até em relação ao conceito do que é o ágil hoje, já existente antes. Claro que a gente está incorporando métodos e tudo, mas o trabalho de confiança do time é muito importante. Então, tem isso também que dá mais entusiasmo nesse momento. Boa. Eu estou prevendo que a gente vai continuar uma evolução muito grande. Tem muito espaço para o banco. Eu acho que, citando de novo o livro do Sinek, tem concorrentes inspiradores que nos desafiaram de várias formas, incumbentes, disruptores, né, novos, e eu acho que a gente, com respeito a eles, mas está falando, não, a gente, com esse DNA, com essa história e com essa equipe renovada, e também a equipe que já tinha no banco muito boa, eu acho que a gente consegue perseguir bastante evolução. Então, o espírito é muito bom nesse momento. Legal. Eu estou aqui lembrando, enquanto a gente conversava, né, um outro evento que nós fizemos já depois da sua chegada no Bradesco, onde eu propus e a gente acabou fazendo uma dinâmica bem contraintuitiva, né, bem diferente, que é falar também de momentos que deram muito errado, né, que é um aspecto de liderança para trazer a vulnerabilidade, né, do líder junto com as suas equipes, né? E aí eu queria meio que perguntar algo. Quando você olha hoje para a sua carreira, tem algum momento que você diria assim, independentemente do aprendizado que sempre existe, né? Tem algum momento que você diria, olha, esse foi um momento que
foi muito difícil para mim, ou que eu me senti com muito receio de ter dado errado, porque normalmente a gente compartilha ou é perguntado mais dos sucessos, né? Uhum. Então eu queria saber se Sem tem algo que dúvida. você lembre e compartilharia Tem conosco. um monte, né? Porque eu acho que quem não reconhecer que numa trajetória que, por sorte e por competência, trouxe sucesso, não tem um aprendizado com coisas difíceis, dificilmente vai conseguir sustentar esse argumento, né? Então, desde empresas que eu atendi, quando eu era gerente do corporate, que eu tinha certeza que eu estava com controle e a empresa quebrou com um prejuízo enorme, aí eu Em tive época que... de modelagem de Não, crédito, por eu exemplo, não. era, antes do MBA, por um período de 3 anos, eu fui gerente de relacionamento do segmento empresas, que Entendi. cuidava de empresas do middle corporate. Sim. Então, eu tinha uma carteira de 60 clientes e muitos eram um negócio de crédito, né? De conceder crédito. Eu era o responsável, o gerente de relacionamento. E eu achava que eu tinha o domínio do que estava acontecendo e tal. E aí, né, eu me lembro conversando, naquela época, estamos falando muito tempo atrás, com a pessoa de crédito, e olha, cuidado, tem isso. E aí você, de repente, lida com Deixa que uma eu bela sei. de uma concordata na sua carteira, e aí você tem que parar e falar, realmente... A primeira reação é, não foi culpa minha, porque tinha isso. Negação. Mas quando você vem e olha, você fala, poxa, tem um aprendizado grande, essa é uma. Eu acho também que quando assumi no Banco Votorantim, que o banco estava naquele ritmo de dificuldades iniciais ali daquela crise de crédito do setor de veículos, a gente fez um cálculo. Eu lembro que o Banco do Brasil tem a ação aberta em bolsa, então ele tinha um guidance sobre o que era o Banco Votorantim, que era capital fechado, mas que compunha por equivalência patrimonial. E a gente fez cálculos de quanto seria a PDD com o time que estava ali, que eu estava meio informando, e com muita autoconfiança, não, vai ser isso. E a gente viu que depois que tinha um equívoco, que ia ser mais do que foi, imagina, já era uma situação difícil. Então, lidar também com esse erro de cálculo frente a um conselho que era formado por gente muito sênior, também gerou um aprendizado grande. Claro. Tem várias outras. Não, e outra, né? Mas estamos falando de momentos. Eu acho que é importante porque, assim, eu julgo muito importante a gente, com coragem, com muito profissionalismo, desmistificar, Claro. né, esse lugar de que o bom profissional, o bom líder é aquele que acerta sempre, né? Porque, assim, acertar, primeiro, que é um conceito, né? O que é acertar, né? A gente tem planejamento, faz o melhor possível e, dentro desse ambiente, aprende, erra e acerta, né? Então, acho que é importante te ouvir e aí acho que, assim, isso mostra também a humildade necessária para a gente seguir aprendendo, que é uma característica tua, né? E aí acho que, assim, fico aqui pensando que mensagem que você pode trazer também para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que, assim, alguém que esteja ou em começo de carreira, ou média carreira, ou até fazendo transições, né? Você fez muitas transições, mas que mensagem que você deixa para esses profissionais quando você olha a sua carreira, que está longe de terminar, mas que já tem uma trajetória importante até aqui? O que você diria? Eu acho que tem 3 coisas importantes, assim, que, né, obviamente, eu vim conversar com você, fiquei refletindo. Uma, você já comentou aqui sobre aprendizado, acho que a gente tem que usar todas as fontes que se apresentam, essas mudanças de patamar que a gente comentou, né? Eu aprendo muito também com a minha esposa, que é psicóloga, e converso muito com ela, tem experiência clínica, então temos negócios bem diferentes, mas às vezes você também tem um relacionamento com uma pessoa que tem um trabalho similar, também tem aprendizados para serem feitos, né? Eu tenho colegas que estão da minha área, com quem eu aprendo muito, então está sempre aberto para aprender. Esse é um lado. Eu acho que o outro lado, que está na linha do Fundamentals Apply as Time Goes By, não é muito falado hoje, esse lado da resiliência, né? Se você olhar
fundadores de fintechs e até disruptores, ou mesmo executivos, como é o meu caso, seja um disruptor, seja um funcionário, um bancário, né? A gente gosta de falar que o Bradesco é um banco de bancários do setor incumbente, a resiliência ela está muito mal falada hoje. Então você às vezes está num lugar, claro, você tem que estar uma escolha sua de preciso mudar, mas é importante saber que as pessoas vão também te julgar por o quanto você aprendeu, e para aprender você não pode querer estar a cada 8 meses, um ano, procurando Exato. Alguma coisa. Consistência é importante. Né? Então às vezes você tem que endure algum, né, sobreviver a alguma situação e tirar um aprendizado dela, né? Eu me lembro que da fusão do Unibanco com o Itaú gerou uma situação ali, para fora era muito legal, propaganda, né? E para dentro também tinha elementos legais, mas tinha um choque muito grande e exigiu resiliência. Muita gente saiu. Né? Para mim foi muito bom ter ficado e aprendido com aquele processo mais abrasivo. Então esse acho que é um outro elemento. E o terceiro, que a gente falou de colaboração, acho que é sempre se perguntar se você tem o autoconhecimento necessário e se você está com entusiasmo para, naquele time que você está, fazer diferença. Não importa se você é chefe, às vezes você é um analista ou está num cargo técnico, mas se você está fazendo diferença, as pessoas estão lá, não, vamos trazer, porque ele tem esse questionamento, se você está fazendo diferença ou se você está naquele trabalho meio, né, independente de horário, a gente brinca 9 a 5, às vezes não é o horário, é a atitude que você está tendo de propelir com colaboração o time para frente, né? Porque isso faz bastante diferença. Eu lembro que quando a gente fez dos nossos treinamentos, tinha aquele conceito de presença que eu uso muito até hoje, né? De você julgar se você está tendo um impacto pela presença, né, dos centros, né, emocional, físico e mental, que você está ali focado, ou você está voando, pensando em outra coisa, e isso inconstante gera uma irrelevância, né, da pessoa. Então, às vezes a pessoa depois acha um argumento para que alguém seja culpado. Exato. Mas quando fizer um coaching ou mesmo um mentoring, um esforço, isso é uma coisa legal também, ouvir, né? Quando eu mudei de trabalho, eu sempre fui ouvir gente e ouvir coisas que eu falava, não concordo com isso que eu estou ouvindo, mas depois você vai compondo esses raciocínios diferentes e você tem uma decisão muito melhor. Então, acho que são essas as mensagens que eu teria. Né? E elas falam muito sobre você, André, porque eu valorizo mais os profissionais que eu julgo completos porque eles são líderes de líderes do que aqueles que são stars, né? Que são uma estrela por si só. Né? O modelo de liderança, um modelo de a pessoa é o centro de tudo, é um modelo que eu acredito cada vez menos. Né? Então, as entregas nas organizações, elas não acontecem individualmente na soma dos indivíduos, elas acontecem coletivamente. E aprender e entregar coletivamente é algo muito diferente do que aprender e entregar individualmente. Né? É verdade. Então, para mim, fica aqui como mensagem final e meu agradecimento é que você segue sendo, para mim, uma referência, um exemplo de alguém que aprende sozinho e coletivamente e que gosta de entregar coletivamente e que foi, de novo, generoso a ponto de estar aqui, de compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira. E espero que a gente tenha outras tantas oportunidades para falar dos desafios que você ainda vai enfrentar e colocar com seus times para mudar nesse país. Agradeço, foi um momento muito legal, uma conversa ótima, espero ter contribuído aí e conte comigo, se tiver outras conversas boas, faremos. Com certeza. Então, se você gostou dessa conversa também, comente conosco, mande suas ideias, perguntas, o André e outros
dos nossos entrevistados aqui no Atma Talk sempre se colocam à disposição para interagirem depois também com as pessoas. Então, as interações são sempre muito bem-vindas, né, através das nossas redes sociais. Obrigado, André, e nos vemos num próximo episódio do Atma Talks. Obrigado.